Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlia e eu estou aqui para gravar um vídeo bem diferente da qual estou acostumada a postar. Estou aqui com minha mãe, Jeane, e hoje nós viemos falar sobre frases que nem eu como irmã, nem minha mãe como mãe de uma criança autista gosta de ouvir. Mas é de tudo, se inscreva no meu canal, dê seu like, ative o sininho, ative as notificações para você não perder nada. E o principal, comente, interaja conosco. Coloque aí embaixo nos comentários se alguém da tua família tem autismo e as frases, as perguntas que as pessoas fazem a qual você se incomoda. Olha nossa blusa. Se vocês ouvirem algum barulho, alguma fala, alguma coisa aí, vocês não estranhem, né? Que Jorginho tá por aqui. Chega agora. Chegou com o prato. Quer comer. Eu vou colocar lá, que ele já tem. Aqui a nossa blusa a minha tia super irmã de uma criança autista e a minha mãe você nunca andará sozinha. E assim, quando a gente descobriu que o Jorge Henrique tinha autismo, o Jorge Henrique tinha 1 ano e 8 meses. Mas o diagnóstico dele fechou quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos. E o maior desafio pra gente foi conseguir adaptar eles na nossa rotina. Algumas coisas a gente conseguiu, outras não, né? A maioria, não. A gente teve que se adaptar à nossa nova realidade de uma criança diagnosticada com autismo. Porque antes a gente levava ele em alguns lugares, às vezes ele não queria ficar, a gente não entendia por quê, né? Mas depois que veio o diagnóstico, a gente começou a entender melhor. Ficou mais claro que a gente não poderia obrigar ele a ficar em certos espaços. Um dos espaços é a igreja, né, Júlia? Porque nós somos assembleanos, que gostar. E a igreja, a nossa igreja, como a maioria das igrejas, tem microfone, tem barulho, tem bateria. E isso para uma criança com autismo é uma coisa, né? Terrível. É uma coisa terrível. Porque eles não gostam de ambiente com barulhos, com fechado. Eles não gostam. O meu, por exemplo, ele não suporta esses lugares. Então, assim, aniversário, casamento, essas coisas a gente teve que, cortar. Então, o que a gente pode levar, não. O que a gente pode deixar ele com alguém, com o pai dele, a gente deixa. E alguns que a gente não tiver como deixar com ninguém, a gente não vai. Ou então, Júlia vai, eu fico, ou então eu fico. Não. Ou então Júlia vai e eu fico, ou então eu vou e Júlia fica. Isso. A gente troca. E assim, uma das coisas que me incomoda é quando alguém fala assim, por exemplo, quando a gente vai pro ambiente da igreja, né, Júlia? Primeira frase. Isso é coisa do inimigo pra você não ir pra igreja. Eu não gosto quando alguém me fala isso. Eu não gosto. Porque assim, não é que eu vou ficar chateada com a pessoa, nem vou ser mal educada, nem vou dizer nada, né? Eu disfarço. Mas assim, é uma coisa que incomoda. Que, por exemplo, o meu filho foi Deus que me deu. Ele me deu com essa condição. Quando o Senhor me deu, eu creio que ele sabia que ia ser uma criança autista e tal. E o Senhor, ele conhecia a minha realidade, né, Júlia? A minha e a sua, de ir pra igreja, de participar dos eventos. E aí, quando a pessoa fala assim, é coisa do inimigo pra você não ir pra igreja, né? Eu creio que aí fica aquele negócio coisa do inimigo. Se a vida da gente pertence a Deus, tudo pertence a Deus, tudo tem um propósito, tudo tem um plano. Então, quando alguém fala isso, me incomoda. Até porque quando eu tava grávida de Jorge Henrique, que Deus me mostrou que ele ia me dar uma criança especial. Eu não entendi, a visão que o Senhor me deu. Mas ele me deu. Então, assim, depois que ele nasceu, depois de muito tempo, que eu fui lembrar o que aquele sonho estava representando. Então, assim, se ele me mostrou, como é que eu vou aceitar que alguém diga assim, é coisa do inimigo? Não é coisa do inimigo, né, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus tem um propósito para tudo. Se ele me deu uma criança com autismo, amém. Né? Não é que eu vou soltar fogos e comemorar, tem uma criança com autismo e tal. Não, que tem muitos desafios. Não é fácil você ser mãe, né, Júlia? Ser mãe, ser irmã. É um desafio, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? A gente tem que se doar bastante, a gente tem que se dedicar. Até porque a criança depende quase 100% da família, né? A família é o principal
espaço da criança, né? São as principais pessoas que geralmente tem criança que só tem a família. Eu tenho a minha família, Jorge Henrique tem a família aqui, eu, pai, a mãe, eu que sou a mãe, o pai, a irmã, e tem as tias, tem meus amigos, que todos são, mas tem criança que não é a mesma realidade, né? Então a gente faz o quê? A gente tenta adaptar, a gente tenta se adaptar, a gente se adaptar. Não é colocar ele no nosso espaço, não, porque ele tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não vai. Até agora a questão da... Doeu. Até agora a questão da igreja a gente não conseguiu ainda, né, Júlia? O que foi que tu já ouviu, assim, que te incomodou? Quando uma pessoa diz, o que o teu irmão tem? Eu digo, ele tem autismo, ele é doente. Eu não gosto disso, isso incomoda, porque... Mas a gente tem que explicar Mas que o autismo não é uma doença, que o autismo é uma condição da criança. Porque às vezes as pessoas também falam, não falam por mal. Mas dá agonia. Ele não é doente. Ele tem um transtorno. Porque se ele tivesse alguma doença, eu ia explicar, ele tem uma doençazinha, que é tal e tal. Mas ele não tem, ele tem autismo. O autismo, ele é uma condição da criança, né? Não é uma doença. Às vezes as pessoas confundem. Mas aí, quando for assim, tu explica. Ele não é doente, não. Ele tem uma condição social. Ele não gosta de alguns ambientes. Aí tu tem que explicar tudo. Porque também, as pessoas também não é obrigadas a saber. Não é verdade? Resumindo, eu me incomodo. É chato. A Júlia não gosta quando alguém fala que o irmão dela é doente. Porque, na verdade, porque alguém já falou pra ela, teu irmão é doente, né? Alguém sabendo que o Jorginho era autista. Sabendo a condição. Falou na maldade, resumindo. E incomodou a Júlia. Mas aí a questão, quando for uma pessoa que não conhece, a gente tem que explicar, porque geralmente as pessoas não sabem. Outra coisa que me incomoda, quando as pessoas falam, é quando as pessoas falam assim, ó. Isso não é dengo, não. Você não põe limite? Porque isso não é falta de limite, não. Você tem que aprender a dar limite a ele. Porque assim... eu não sei nem como é que explicar essa questão. Mas isso é uma coisa que mais me magoa. É quando as pessoas veem ele fazendo as coisas que não é pra fazer. E as pessoas olham pra mim e dizem que é falta de limite. Eu não gosto. Porque eu me esforço o máximo, me dedico o máximo. Eu faço de tudo pra assim, ser uma mãe. Não ser a mãe 100%, porque eu sei que não sou uma mãe 100%. Mas eu me esforço pra dar limite a ele. Não é dar limite. Pra fazer com que ele entenda algumas coisas. Porque ele tem dificuldade de compreender, né, Júlia? Compreender algumas coisas. E às vezes as pessoas confundem aquilo ali. Por exemplo, quando chega no mercado, ele não aceita ficar na fila. Não é só ele, é todos os autistas não gostam de pegar fila, eles não compreendem. Então as pessoas acham que é falta de limite. Eles não conseguem. Eles não entendem de regra social. Resumindo, eles não entendem que tem que chegar na casa de uma pessoa, por exemplo, não abrir a geladeira. Ele não entende que na casa dele é uma geladeira, na casa da pessoa é outra geladeira. Pra ele, é geladeira, tem coisa de comer, é a mesma coisa. Então as pessoas, às vezes, quando vê isso, diz que é falta de limite. Que é dengo. Que é falta de limite, que é falta de educação, mas não é. É porque pra eles é mais difícil compreender isso. Com o tempo, a gente vai... Até nos filmes a gente vê isso, né? Que eles entram no lugar, não batem na porta, já chegam entrando. Porque eles não entendem de regra social. E quando alguém me fala assim, isso é falta de limite, todo mundo dá limite. É chato. É super chato, gente. Porque a gente tenta, tem ali, ó, por trás. Eu já li uma frase que eu amo, que diz assim, ó. Por trás de uma criança que alguém julga que não tem limite, tem uma mãe ali, ó, cansada ali, batendo na mesma tecla, tentando fazer com que a criança aprenda uma coisa. Eu falo sempre, ó, não pode abrir a geladeira dos outros. Não pode abrir. Mas como ele tem 6 anos ainda, ele tem essa dificuldade, né? Ele ainda não aprendeu, mas ele vai aprender. Vai chegar o momento que ele vai aprender que a geladeira dele é uma, que a geladeira do vizinho é outra, né? Porque ele acha que geladeira tem tudo igual. É de todo mundo. A geladeira, eles não entendem de regra social, de fila, de mercado, que tem que esperar. Então as pessoas ficam, quando vê essas coisas, ficam julgando que é falta de limite. Eu fico muito triste com isso, né? Porque não é falta de limite, é porque eles realmente têm dificuldade de compreender algumas coisas. Fala tu agora. Eu fico incomodada também
quando as pessoas ficam meio que dizendo, mas ele é autista, mas nossa, por que vocês não levaram porque ele é assim, porque vocês não levaram pra pediatra? Ou vocês é assim, porque vocês não cuidaram direito? Eu não consigo nem explicar porque a pessoa vem olha pra mim, sabe que o meu irmão tem uma deficiência, tem uma limitação, e olha e pergunta, por que vocês não levaram na psiquiatra? Por que vocês não levaram na... Culpando a gente. Culpando, Tá meio dizendo que... assim, vocês não teve acompanhamento realmente. A gente não teve teve. pediatra desde novo. Porque não tinha necessidade. Ele era uma criança muito saudável. Né? Ele Ele não até sente nada. hoje. Ele é uma criança bem saudável, então não tinha necessidade de estar levando todo dia no Pediatra. pediatra. E sem contar que isso também nem sempre resolve. Era, Porque a gente vê várias crianças assim, que tem acompanhamento desde cedo, que o próprio pediatra tem dificuldade de entender que a dificuldade da criança, na verdade, é um autismo, que a criança tem alguma coisa do tipo. E também o Jorginho nasceu em 2014. A gente não pode comparar 2014 com esses anos atuais a quando nós vivemos hoje. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu e vamos comparar 2020 com 2021 com 2014? Não tem nem comparação. Mas eu acho que não tem a ver e não tem ao mesmo tempo. Mas eu acho que é pesado, né? Alguém dizer assim, tipo, culpar a gente. Fica parecendo aí porque não levou, porque não cuidou desde cedo. A gente já carrega, a culpa. Vou dizer culpa mesmo, né? Que às vezes, muitas vezes a gente se questiona, meu Deus, por que será que teve isso? Porque o autismo, como eu falei, o autismo não tem explicação. E não tem cura, né? Também. Não é uma coisa que cura. E quando as pessoas viram pra gente pra ficar perguntando, vocês levam no médico desde cedo, vocês acompanhou desde cedo, tá dizendo o quê? Tá tipo colocando a culpa na gente, né? Não é verdade? Pena que não vai dar pra gente falar tudo, que o vídeo já tá com 12 minutos. 11 minutos e pouco. Pra não ficar muito prolongado. Mas assim, foi muito bom ter falado essas coisas, não foi, Júlia? Foi. A gente espera outro dia a gente gravar outro vídeo pra estar falando sobre mais sobre o autismo, né? E o mais importante é a gente entender que o autismo a gente não pode querer adaptar a criança à nossa realidade. A gente tem que se adaptar à nossa nova realidade depois do diagnóstico. Que a gente não compreendemos autismo, nós vivemos. Nós vivemos autismo. O autismo nós temos que viver. E quando a gente passa a entender isso que a gente falou aqui, né, Júlia? Que a gente tem que se adaptar, é uma nova vida, fica mais fácil, né? Do que a gente querer viver uma vida que não pertence mais a gente. A mim mesmo, a tu, por exemplo, não. Mas pra mim mesmo, como mãe, é uma nova realidade. E a gente tem que se adaptar, não é verdade? E quando a gente se adapta, a gente é mais feliz. Né, titia? E se você gostou do vídeo, esse foi o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal. Foi mais um bate-papo, não foi? Porque não deu pra gente falar as frases todas. Todas, foi que a gente falou demais. Mas foi bom a gente falar. Olha a nossa blusa. Foi muito bom interagir com vocês. Beijo, gente. Tchau. Paz, Senhor. Até o próximo canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.